A palavra do Senhor, ela tem poder. A palavra do Senhor, ela gera poder. Nós vemos na Bíblia que Deus criou o mundo com palavras. Ele gerou, através das suas palavras, o mundo. Nós vemos em Isaías capítulo 55, versículo 11, claramente a palavra do Senhor que nos diz que a palavra ela não volta vazia. A palavra do Senhor ela não volta vazia, ela é lançada e ela só volta depois que cumpre o desejo ao qual o Senhor colocou nela. E nós devemos atentar para o poder das nossas palavras. Com as nossas palavras nós abençoamos o nosso próximo, com as nossas palavras nós amaldiçoamos, com as nossas palavras nós profetizamos. Nós lançamos palavras que criam vida. Nós, hoje em dia, temos a bênção de contarmos com a ciência a favor de tantas e tantas e tantas situações na Bíblia que agora, não é agora de um século para cá, principalmente com o avanço da tecnologia e da ciência, apenas valida o que está na Bíblia. Portanto, nós temos sim essa bênção, não é? Uma bênção. Nós somos uma geração que comprova o poder de Deus, a fidelidade de Deus e o que está contido na Bíblia. E há um estudo, não é, de um japonês que ele mostra, muito interessante, que ele mostra como a palavra lançada em um pouco de água, em um pequeno reservatório de água. Ele pegou pequenos frascos e com água e falou incessantemente, por exemplo, uma palavra: perdão, perdão, perdão. Próximo àquele pequeno frasco. E ele tampou o frasco e ele deixou a temperaturas mínimas. E assim ele fez com cada palavra. Fez com palavras boas, como amor, como perdão, como alegria, mas também fez com palavras como tristeza, solidão, miséria. Então ele fez um estudo sobre qual era o impacto que aquelas palavras, boas ou más, elas apresentavam na substância que seria a água. Depois ele tampa e depois ele observa qual a figura que se forma de gelo. Aquelas pequenas figuras que se formam de gelo, não é? Nós vemos até que são enfeites, aquele símbolo do inverno que nós temos no nosso telemóvel até para colocar nos textos, e servem de enfeites nas árvores de Natal, aquele símbolozinho branco, que ele é todo detalhadozinho. Então ele observou quais eram os símbolos e como eram, e quanto eram diferentes entre si. E ele observa que cada palavra tem um impacto. Nós ainda estamos muito longe de descobrir o impacto real da nossa voz, do que nós falamos. Mas nós temos a Bíblia para nos orientar.
E se a Bíblia diz que as nossas palavras geram vida ou geram morte, nós vemos situações em que Deus fez questão de levantar seus servos para que lançassem palavras, como foi Moisés, não é? Moisés não entra na terra prometida, mas Moisés é levado, até hoje não se sabe se em espírito ou se pessoalmente a um determinado ponto para ver a terra prometida e ali lançar palavras. Deve ser algo muito importante profetizar e lançar palavras para o Senhor. E o Senhor nos mostra muito isso na Bíblia. Pois nesses momentos mais importantes, não é? Principalmente esse, e que eu penso que Moisés sim foi aos seus pés, não foi levado em espírito, ele foi aos seus pés, pois o que a Bíblia descreve de Moisés é que, apesar da sua idade, mais de 120 anos, ele fazia coisas que os outros homens em idade bem menor faziam, e ele tinha vigor, e ele tinha força, não é? E Deus é Deus, Deus é capaz de tudo. E sim, eu acredito que Moisés, apesar de ter uma idade muito avançada, era um homem saudável. E ele lança aquela palavra ali para nós vermos hoje concretizada naquele povo que está lá. Mesmo que ninguém os queira ali, mesmo que sempre seja guerra à sua porta, está lá. Nós vemos também uma outra situação, que é quando Jacó, antes de morrer, ele olha e lança palavras sobre os seus, abençoa e morre, segurando o seu cajado. Ele lança palavras, ele profetiza. Profetize sobre a sua vida. Profetize coisas boas. Profetize sobre a sua casa. Profetize sobre o seu futuro. Profetize sobre o que está ao seu redor. Profetize em voz alta. Profetiza. Profetiza. Muda com a tua voz, com a tua palavra, o teu destino. Deus, ele cria um caminho a ermo quando nós utilizamos a nossa fé e profetizar, lançar a palavra que o Senhor quer que nós lancemos, a semente, lançar vida sobre a nossa vida e sobre o que está ao nosso redor e sobre o nosso futuro. É isso que o Senhor deseja para ti e para mim. Que nós lancemos palavra de bênçãos, que nós profetizemos para que essas palavras, ao seu tempo, gerem e criem vida. Deus nos abençoa e esse mesmo Deus que habita em nós é que opera. Não somos nós, nem tampouco é a palavra da nossa boca, mas o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Esse sim faz com que a palavra seja cumprida, que ela vá e só volte quando ela se faça cumprir. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.